Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem? Como é que vão? Mais um quadro, Coisas de Casal, né, Kel? Mais um quadro, indo ao ar. Levando para vocês as nossas experiências, né, Kel? Um pouquinho delas. Antes da gente dizer o que nós vamos falar hoje, eu quero dizer para vocês que nós estamos gravando 10, 12 minutos. É só uma parte introdutiva, né, Kel? De cada assunto. Todo assunto é muito extenso, né? Principalmente quando se trata de casal, né? Sim. Mas algumas pessoas já até comentaram nas nossas redes sociais: Levi, não faça um vídeo muito grande não, senão não dá tempo a gente assistir, né? E as pessoas vivem numa vida corrida, né, Kel? Então nós não podemos tomar muito tempo. Então nossos vídeos é no máximo 13, estourando 15 minutos, não queremos chegar, né, Kel? Então é só uma parte introdutiva e hoje nós vamos falar num assunto polêmico e interessante, né? Nós vamos falar sobre ciúmes. Quanta gente tem ciúme, né, Kel? É verdade. Quanto o ciúme tem feito vítimas, não é? Muitas vítimas, é verdade. Diante de tantas coisas, de tantos problemas que envolvem os casais, Levi, está o ciúme, né? Que é uma coisa terrível. E o ciúme ele está diretamente ligado a um complexo de inferioridade, né? A pessoa sempre se sentindo inferior ao outro. E também ao medo, né? E também a posse, de você querer ser o dono daquela pessoa, e o medo de perder a pessoa amada. No caso aqui a gente está falando de casais, de cônjuges, mas de perder a pessoa a que se ama. Então, o sentimento de ciúme, ele vem fortemente se a pessoa não tiver muito cuidado. É por isso que a mídia está investindo aí, mostrando todo momento o disque denúncia, não é, Kel? É verdade. Porque as mulheres, logicamente, têm sido vítimas. Mas há muitos homens vítimas. Mas há vítimas muitos homens também vítimas. Muitos. Mas é aquilo que eu digo, mas a mídia, ela enfatiza mais a mulher como vítima, lógico. Verdade. Mas tem muitos homens também que são vítimas, não é, Kel? Apesar de situações assim. Não só de ciúme, mas de agressão. Exatamente. Também, né? E o que acontece? O ciúme, a gente não vai taxar de pecado de forma alguma, mas o ciúme, ele pode trazer pecado. O primeiro pecado é a ira. Quando alguém tem ciúme, ele fica irado, né? E a Bíblia fala da ira. Não irai-vos. Não irai-vos, né? Ou irai-vos não pequeis. Mas a ira, e com a ira, Levi, traz aí quantas mulheres estão sendo mortas, né, por ciúmes, homens, e às vezes não chega a matar, mas chega a ferir para uma vida inteira, né? E marca não só o corpo, a parte física, mas a parte emocional. Então, o ciúme é aí uma entrada para vários pecados, a gente pode observar isso. E uma coisa grave para acabar o relacionamento também, né, Kel? Sim, com certeza. E existem mulheres com um sentimento de inferioridade tão forte que ela acha o máximo quando o marido tem ciúme. Porque ela se acha valorizada. Exatamente. Né? E tem gente aí que diz o quê? Que o ciúme é uma prova de amor. Nunca que ciúme é prova de amor. De forma alguma. Eu acho que prova de amor é você ter confiança na outra pessoa. E o ciúme é uma falta de confiança, né? Levi aprisiona, né? A gente sabe que a pessoa que tem ciúme, ela é presa a esse sentimento. E quem é o alvo do ciúme se torna escravo, né? Lógico. Pessoas que a gente já conversou com pessoas, a gente tem essa experiência de uma jovem senhora que disse, olha, ela, graças a Deus, que hoje não é mais assim, mas ela disse que no começo do casamento, no começo do relacionamento, ela parava, eu ia com o esposo ao lado no carro, e ela não podia olhar para o direito, porque estava olhando para quem? Para quem? Fazendo o quê? Fazendo o quê? E imagine você, todo tempo, alguém no seu pé, lhe vigiando. Isso é terrível. Principalmente no tempo de celular, imagina aí. Tem gente que o homem, por exemplo, tem homens, isso aí é parte mais do homem, né? Às vezes o homem tem o telefone, ele tem um ciúme, primeiro antes a mulher tem um ciúme do telefone. É verdade. Certamente porque ele tem, quando você tem ciúme, quando você quer esconder algo assim, é porque tem algo de errado, né? Porque, por exemplo, eu tenho 2 números de telefone, num telefone só, e tem um outro, mas os meus telefones, a Raquel sabe senha, sabe como entra, os meus e-mails, Raquel sabe senha, as minhas redes sociais, ela sabe as senhas,
Então eu não tenho nada escondido. Então não há por que haver ciúme, porque a nossa vida é aberta um para com o outro, né? Não há assim uma brecha em que... O problema é que às vezes a pessoa nem carrega nenhum tipo de coisa que precise guardar, mas a pessoa tem tanto ciúme que na outra pessoa dá aquele toque. Por quê? Por quê? Que deixa eu não uma posso pegar? desconfiança. Porque quando o seu celular está ali, por exemplo, no nosso caso aqui, debaixo do sangue de Jesus, está o seu celular ali e está aberto, eu não tenho nenhum tipo de curiosidade em olhar. Agora imagine se você tivesse todo o tempo no bolso, eu ia dizer, o que tá, por mais que eu não tivesse ciúme, isso dá um estalo, o que está acontecendo, entendeu? Então assim, a gente percebe que existe o ciúme normal, que é um zelo, né? Cuidado, na né? verdade eu dei uma olhada, Levi, e eu vou dizer aqui só, eu vi aqui, tem o zelo, tem o ciúme comum, o ciúme neurótico, o ciúme projetado, o ciúme paranoico, né? Mas a gente não vai falar disso tudo não, porque tudo não, muito porque... tempo. Mas tem o zelo, né? Que eu quero até que você fale um pouco sobre essa parte do zelo, mas em Tiago 4 e 5 fala exatamente, eu ia pegar a Bíblia aqui e acabei, que fala sobre do zelo, né? Que o Espírito Santo tem zelo. O que é isso? O amor de Deus é zeloso. Quando o povo de Israel queria se desviar, ou o povo hoje, tá? Deus tem aquele zelo de trazer para perto de si, porque ele sabe que quem não está perto dele é perdição. Então, é um amor zeloso que Deus tem, que o Espírito Santo tem conosco. E aí, às vezes, eu falava, quando a gente era mais jovem, eu dizia, você não tem ciúme de mim, não? Eu acho até que hoje, nesse dia aqui, meu Deus, será que eu tinha esse sentimento de inferioridade, de querer que... Não, eu não queria que ele sentisse ciúme. Mas às vezes me perguntava, você não tem ciúme de mim? Até porque... Eu tinha uma razão de perguntar, porque... Né? Até porque quando nós namorávamos e era noivo, a Raquel era um pouco ciumenta. Exatamente, né? É esse o problema que eu tinha. A Raquel era um pouco ciumenta. Então ela, às vezes, se preocupava por que eu não tinha ciúme dela. Eu digo, olha, porque eu confio em você, porque aquele cuidado que a gente tem, às vezes, olha, minha filha, é tanto que hoje está diferente, né? Hoje, às vezes eu dizia, minha filha, quando ela era mais nova, cuidado nessa roupa aí, para ver como é que está. Aí hoje ela coloca a roupa, meu filho, como é que está a minha roupa? Então, é aquela coisa de cuidado, não é ciúme, não é? Então... Exatamente. Agora, o ciúme, assim, Levi, aqui que fique entendido, não era nada doentio, mas assim, a gente muito jovem, realmente. Quando nós namorávamos, quando começamos, nós éramos muito jovens, e eu tinha aquele ciúme, um rapaz, tinha mais cabelo, né? Mas, e as moças estavam ali naquele tempo, é bem diferente de hoje, né? Então as moças, elas flertavam de uma forma até mais interessante, né? Nos anos 80. Nos anos 80. Então assim, eu tinha aquele sentimento, poxa, é meu namorado, é meu... Graças a Deus, quando noivo, eu acabei com isso. Mas enfim, então a gente tinha... Mas isso não era bom. Eu sofria com isso. E consequentemente fazia você sofrer. Sei disso, né? E nos anos 80 também, eu gravei um disco, né? Que é quando ia para a igreja e os irmãos chegavam, terminavam, chegava aquela... Um LP. É por isso que eu continuo cantando e louvando a Deus, né? Então assim, né? Aí Raquel tinha aquele cuidado, né? E eu disse a ela, minha filha, isso não faz bem, isso vai... depois causar problemas, né? E graças a Deus nós conversamos e resolvemos. Mas aí entrou o meu lado. Eu comecei a orar e pedir a Deus que me livrasse daquele sentimento. Eu não queria aquilo para mim, porque eu estava sofrendo, eu sofria e isso fazia sofrer. E graças a Deus, aí num trabalho conjunto, primeiro o Senhor, e aí eu... Nós dois. E com você sempre falando. É isso que é o que nós temos que dizer. Por exemplo, alguém pode estar assistindo a nós aqui e às vezes sofrer esse tipo de coisa, né? Ter ciúme, ou ela tem ciúme, ou ele tem ciúme. Eu digo para vocês procurem se entender, conversar, tentar resolver, colocando Deus. Se não houver um entendimento, procura um profissional da área, procura o seu pastor, né, que é o seu dirigente espiritual ali, que você vai confidenciar ele, e ele vai te ajudar, porque o pastor sempre é um homem preparado, né? Se você quiser, como homem, não, eu vou sozinho procurar o pastor, você vai conversar com o pastor, sua esposa vai conversar com a esposa do pastor, ou se resolver, vai os dois, juntamente com o pastor e a esposa, e vão tentar resolver, que eu tenho certeza que conversando, se orientando-se, você resolve o problema, né? Antes que piore a situação. Seja tarde demais. A gente está falando aqui no começo, a gente falou aqui do zelo, né? Mas tem aquele ciúme patológico, aquele doentio, né? Que é exatamente o complexo como eu falei, de inferioridade e também a falta de confiança, né? E o problema é que falta maturidade conjugal, maturidade
mesmo da sua vida, né? E o ciúme, ele pode ser desenvolvido o seguinte: às vezes a mulher, principalmente, ela teve contato durante a sua infância, sua adolescência, com alguém da sua família do sexo masculino que traía a sua parceira. Por exemplo, o pai traindo a mãe, o avô traindo a avó. O tio traindo a filha. Então ela está naquele situação em que ela acha que todo homem tem aquele tipo de comportamento. Que todo homem, vai ser traidor. Né? E isso não é verdade, isso não é uma regra, né? Isso não tem como. E outra coisa, pode também ser o seguinte: uma mãe, às vezes, ela é ciumenta, né? Ela é ciumenta e ela começa a passar para a filha, às vezes ela nem diz diretamente, mas a filha vem as atitudes da mãe, e isso aí marca uma vida, né? Não só a mãe, uma filha, como o pai de um filho. Também. E o filho, ele vai desenvolvendo aquilo porque ele está sendo incentivado muitas vezes, e a mãe ou o pai faz sem perceber, né, Kel? É verdade, então é um problema. Esse sentimento, ele pode ser potencializado ao longo da vida, né? Desde criança a pessoa está em contato, como a gente já falou aqui, e aí isso traz problemas seríssimos, que a gente tem que ter muito cuidado para que, né, não venha atingir a família em si, não só o casal, mas a família. E quem ama, ele tem que ter o cuidado, né? Porque cuida, né? Inclusive lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, diz que o amor é sofredor, né? Na verdade o 4 é que ele diz assim, o amor, ele não arde em ciúmes. Tem umas versões que dizem não suspeita mal. Não suspeita mal. Né? O amor, então, a gente não... Então, se você tem amor, automaticamente você precisa. E também fala que ele é sofredor, porque a partir do momento que você tem ciúme, aí ou um ou outro vai sofrer com aquela situação também, né? Ele não suspeita mal, tudo isso está lá em 1 Coríntios 13, né? Então, você que está casado já, ou que vai se casar, ou que é noivo, tenha cuidado, leia a Bíblia Sagrada, procure estar na casa do Senhor, né? Que nós aconselhamos que você esteja sempre conversando. É para isso que serve o noivado, namoro e noivado, para se conhecer, se conversar, para que não venha trazer problemas numa vida futura. A questão hoje em dia é que os jovens, eles não querem perder tempo, e eles querem estar agarrados, vivendo aquele momento, porque eles acham que aquele momento vai passar. Exatamente. E não é essa a realidade. Quando nós éramos namorados e noivos, nós conversávamos mais do que namorávamos, né, Kel? Porque nós sempre fomos maduros também, dizíamos, nós vamos ter a vida inteira para se amar, para estar ao lado no outro, para se beijar, para se abraçar. Então vamos conversar, vamos se entender para que possamos estar uma vida inteira juntos, né? E já são 32 anos, né, que é o que Deus tem nos unido. Então que Deus nos ajude, que você aí possa procurar melhorar cada dia, né? Não é só como pessoa, obviamente, mas como esposa, como esposo, como filho, como amigo. E o ciúme, ele é tão terrível que ele se expande, né? Ele está ali para um amigo e traz muitos problemas que a gente não tem nem ideia, né? Então, vamos deixar para você essa mensagem aí, que ciúme não dá certo no casamento. É uma coisa que não combina com o casamento. Eu vou fazer como o nosso netinho faz, dá um dislike para o ciúme, né? Dá um dislike aí para o ciúme. Não dá certo. Ele faz, às vezes, ele diz, deixa para lá, vovô. Pode ver que a coisa não dá certo, né? Procure saber por que eu estou sentindo isso. Procure a raiz do problema, né? Entregue ao Senhor a sua vida, os seus sentimentos, porque Deus, ele tem solução para todas as coisas. Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 5. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Entrega o caminho, é o casamento também, entrega o teu caminho, o teu casamento no caminho do Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer na tua vida. Que Deus vos abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui, falando sobre ciúme, né, Kel? E nos encontraremos em outras coisas de casal. Um beijo. Que Deus te abençoe. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém? Está bem perto.